Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, 12 de junho, o tema da lição é a apostasia. O sentido da apostasia, ela tem a ver com a condição de fé que Paulo tinha preocupação especificamente ali com o povo de Tessalônica. Paulo descreve ele escreve a sua segunda carta com essa preocupação. É bem provável que o que Paulo tinha escrito na sua primeira carta tenha sido mal interpretado, de tal maneira que as pessoas tinham uma certa dificuldade em entender sobre a volta de Cristo ou o que de fato isso iria acontecer. Embora Paulo esteja falando com pessoas que ele reconhece a sua ausência de conhecimento em relação a ser temerosas, pessoas que eram tímidas com o devido conteúdo daquilo que ele tinha apresentado, Paulo foi muito educado e, posso dizer até assim, humilde, ao dizer, na verdade, para essas pessoas em especial, que a volta de Cristo não iria acontecer sem que antes viesse o que aqui é descrito, a apostasia. É interessante, irmãos, porque Paulo fala esse ponto aqui nessa carta aos Tessalônicos, mas ele também repete falando isso da mesma forma, com a mesma força para Timóteo em sua primeira e segunda carta, nos capítulos 4, tanto de uma quanto de outra. Né? Uma está no verso inicial, a primeira carta de Paulo a Timóteo é no verso inicial e a segunda nos versos seguintes. Mas ele fala da preocupação que as fábulas, que as crendices e que as filosofias que eram ali ensinadas não viessem comprometer. Sabemos que Paulo tinha por Timóteo como que um filho na fé, e ele tinha por ele um grande cuidado. Mas aqui, o que eu quero tratar com vocês é o seguinte: qual o significado de apostasia? O que quer dizer a palavra apostasia? Lembre-se que nós falamos sobre isso logo no início da lição, quando falamos sobre Apocalipse, né, que quer dizer retirado para fora, ou tirar um tocante de apó, ser tirado, ser retirado, e eu coloquei até aqui assim, fora, distante. E lípto, né, que quer dizer sombra, então para longe da sombra. Apocalipse quer dizer revelação ou revelado, porque o que está na sombra está nas descobertas, está de fato nas esclarecidas. E aqui a apostasia tem o mesmo sentido. Apó, que quer dizer fora, distante, e asia, que quer dizer tirar o sentido, na melhor palavra, no melhor sentido da palavra, quer dizer remover o apoio, ou seja, retirar, tirar aquilo que era o original. E é interessante que essa expressão remover o apoio tem a ver com a disserção da fé. E o apoio aqui que ele é escrito, de acordo com o Dicionário Bíblico Adventista, é aquele que nos qualifica para termos algo, que posso dizer assim, que nos dê segurança. E a Bíblia fala sobre isso, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós conhecemos o hino, fé é a vitória. Paulo chega a descrever, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é desenvolvida por um fundamento que Deus nos concede, né? A fé é um dom, é uma dádiva dele. Então essa expressão apostasia quer dizer para longe da fé. E aí vem o sentido rebelião. E quando a pessoa está longe da fé, de fato ela se rebela. A pessoa deixou de crer, deixou de viver. Não a crença no sentido de leitura ou de conhecimento escriturístico, mas de conhecimento prático. A pessoa deixa de viver aquilo que um dia lhe alcançou e agora dar crédito a coisas que na verdade não são verdades, mas elas são aceitas e vivenciadas como tal. Eu coloquei até aqui das significações da expressão apostasia, quer dizer abandonar aquilo que Paulo descreve a Timóteo quando fala assim, e nos últimos dias, deu um branco aqui agora, mas no capítulo 4, verso 1, deixa eu só ler com vocês com precisão para ser mais enfático aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele nos diz o seguinte: aqui. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta.
Isso aqui é muito forte. Mas eu não vou entrar aqui nesse texto de Timóteo 4, mas o que me chama a atenção é a maneira como Paulo dá o sentido. Então, Paulo, quando fala de apostasia, está dizendo aos Tessalônicos que a volta de Cristo não iria ser, de fato, realizada ou manifestada sem que antes viesse a apostasia, sem que antes viesse aquele grupo de pessoas que irão se renegar à fé, que vão remover o apoio. Lembre-se, apostasia, retirado daquilo que é o original, daquilo que é crido. E apostasia tem essa significação, ou seja, despachado para fora também. E aqui nós entendemos que o sentido dela, Paulo estava preocupado com essa condição. E na segunda carta dele a Timóteo, nos versos 3 e 4, ele chega a dizer assim, não fiquem amedrontados, ou seja, não fiquem desapercebidos. E o texto dessa segunda carta, e é interessante que essa segunda carta aqui, eu vi uma lição, irmãos, muito boa, inclusive aconselharia se vocês tivessem essa lição aqui de Paulo aos Tessalonicenses. E ele gasta uma semana só falando sobre o anticristo. Me permita fazer menção a essa lição, e aqui diz assim, não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa expressão revelado do grego é apocalipsos, de fato, a revelação. Ele será agora manifesto. E essa manifestação, irmãos, será feita através de obras sobrenaturais. E aí nós poderemos entender as obras de engano que envolverão milagres que serão feitos, até, como a gente leu, né, até fogo faz descer do céu, coisas que vão fazer que são atribuídos a Deus. Por isso que o texto fala assim, ele se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, o próprio inimigo aqui, ele, através de agentes humanos, personificará o seu poder. E é interessante que o texto chega a dizer que ele, aqui, olha, mais embaixo, fala assim, e será revelado o filho da perdição. Essa outra expressão, filho da perdição, só é dito uma única vez à pessoa de Judas. E tanto Judas quanto aqui, esse homem da perdição, são personificados. De fato, Judas era um agente do diabo para causar o que causou. Infelizmente, Jesus amou ele até o fim e lutou para que ele voltasse. Judas, infelizmente, não voltou. A arrogância e a soberba que existia em seu coração lhe isentou da humildade e fez com que ele se tornasse o também chamado homem da perdição, ou aquele que era filho da perdição. E aqui, na carta aos Tessalonicenses, a gente encontra a mesma expressão. E essa expressão nos é revelada através de suas obras maléficas pela pessoa. Há um outro ponto que eu queria retratar com vocês, é que ele não só se assentará no trono de Deus, mas irá querer parecer ser Deus. Ele irá desejar uma adoração única. Lembre-se que aquele mandamento, o primeiro mandamento, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim, nesse ponto aqui, de forma específica, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura desse ponto no comentário bíblico adventista em relação a isso. Olha o que ele diz. Ele se oporá a tudo que se chama Deus. Isso inclui todas as formas de divindade, tanto as verdadeiras como as falsas, e não deve ser limitado ao Deus dos cristãos. Então aqui, nessa maneira específica, ele não irá querer concorrente, mesmo que esteja do seu lado. Ele irá desejar e almejar uma adoração única, tão somente para ele especificamente. Isso aqui irá envolver através daqueles que agora se submeterão a essa profanação, a esse abandono de fé e se deixarem as Santas Escrituras. Eles então irão cair nesse enredo e Satanás conseguirá enganar a muitos. Por isso que eu sempre ressalto, leia a sua palavra, leia a palavra de Deus a cada dia. E para concluir aqui, irmãos, o estudo de hoje, eu queria ler com vocês o grande conflito no capítulo 37. E o título é Nossa Única Salvaguarda. O texto diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. O povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia. Olha o que ela fala aqui embaixo, concluindo esse parágrafo.
O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda a declaração e todo o prodígio deverão ser provados. Apenas em Deus ser-lhe-á possível subsistir. Então, que eu e você façamos uso da palavra de Deus com leitura constante, com leitura contínua, com um alimento que nos rega a nossa fé e nos dá propriedade para vencer os dardos inflamados do inimigo. É tanto que a palavra do Espírito, né, a palavra de Deus, a palavra, como é dito, a espada do Espírito, de acordo com Efésios 6, é aquilo que nos dá a condição de sermos ofensivos e defensivos. Com a palavra de Deus, nós não só nos defendemos, mas também com ela lutamos. Lembre-se que o próprio Martinho Lutero, em seu hino, né, o Castelo Forte, ele chegou a descrever lá: sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. Então é a palavra que vence, é a palavra no coração que nos dá vitória, é a palavra alimentada e vivenciada que nos dá forças para vencer os enganos de Satanás. E a própria Ellen White, no mesmo capítulo, no mesmo livro Grande Conflito, ela fala assim: Satanás bem sabe que todos quantos ele puder fazer se afastar da Bíblia e da oração serão por ele vencidos. E que nós possamos ser vencedores e não vencidos pelo inimigo. E que assim sendo, em Cristo Jesus, possamos cada dia encontrar guarida em sua morada, não por obras, mas por uma atuação do Espírito Santo em nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza da atuação do Senhor em nossa vida. Nos ajuda a viver de acordo com a luz da Tua palavra e assim fazer dela lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos a Ti o perdão, a direção e a Tua intervenção em nossa vida. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, com a graça e o cuidado de Deus.